Vamos lá, a data FIFA tá acabando e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desempenho dos jogadores do Barcelona nessa data FIFA, quantos jogos cada um jogou, talvez até pra gente ter a ideia da minutagem que eles tiveram durante esse período de data FIFA. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, a gente está em data FIFA, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a minutagem, né? Um pouco do desempenho dos jogadores do Barcelona nessa data FIFA, tá? Esse vai ser o vídeo de hoje. Aí quinta-feira a gente fala um pouco mais sobre alguma novidade do Barcelona e coisas sobre o jogo de sábado, tá bom? Vou começar com os que estão no futebol europeu, que é a grande maioria, né? Começar pela Espanha, que é a que mais tem jogadores do Barcelona. Antes é importante lembrar que todas as seleções, na verdade, elas estão com muitas mudanças. Tem algumas seleções onde tem muitos jogadores que vão jogar a Copa ou que sempre são convocados, mas não foram convocados nessa data FIFA, ou se foram convocados, estão jogando um pouco menos, estão tendo menos minutos, porque os técnicos estão rodando o time, fazendo os últimos testes mesmo para a Copa do Mundo, tá? Mas, bom, a Espanha enfrentou a Bulgária pelas eliminatórias e ganhou por 3-0. E nesse jogo, Pedri e Yamal jogaram, né? Começaram jogando. O Pedri jogou 90 minutos. O Lamine Yamal saiu no segundo tempo. E no segundo tempo entraram Cubarsí e Dani Olmo. Tá? Esses foram os jogadores do Barcelona que atuaram nessa partida contra a Bulgária. Vitória da Espanha por 3-0. Aí depois a Espanha enfrentou a Tunísia, né? Aliás, Turquia, né? E ganhou por 6-0, tá? A seleção da Espanha ganhou por 6-0. E nesse grande show da Espanha, ganhando por 6-0, o Yamal jogou, né? Não jogou 90 minutos, mas começou jogando no time titular. E o Pedri também começou jogando, dessa vez ele não teve 90 minutos. E ele fez 2 gols. O Pedri marcou 2 gols, tá? Destaque aí então pro Pedri. No segundo tempo entraram Fermín Lopes e Ferran Torres. Então Dani Olmo e Cubarsí, que jogaram no primeiro jogo, não jogaram no segundo. Fermín Lopes e Ferran Torres, que não jogam no primeiro jogo, jogam então no segundo. Aqui eu tô falando dos que entraram no segundo tempo. O Pedro e Yamal nas duas partidas começaram como titulares. E o Pedro jogou 90 minutos em uma, saiu no segundo tempo na outra. O Yamal não jogou 90 minutos em nenhuma das duas partidas, foi substituído nas duas partidas, tá bom? Falar sobre a Polônia do Lewandowski. O Lewandowski não jogou 90 minutos em nenhuma das duas partidas, tá? Mas ele jogou as duas partidas. Eu digo que não jogou em 90 minutos nenhuma porque ele foi substituído. Mas o Lewandowski jogou, né, contra a Finlândia, onde ele marcou gol, né, onde ele fez o gol da Polônia na vitória, um dos 3 gols da Polônia na vitória sobre a Finlândia. E ele também jogou contra a Holanda, que foi quando a seleção da Polônia empatou, né? Foi 1-1 o resultado da partida, tá bom? De Holanda, já vou então falar pro De Jong, Frank De Jong holandês, né? O Frank De Jong não jogou as duas partidas, tá? Ele jogou só uma, ele jogou contra a Holanda. Não jogou 90 minutos, foi substituído no segundo tempo, mas começou como titular. De Jong jogou contra a Holanda. Pela Dinamarca, nós temos o Christensen, e o Christensen jogou 2 partidas. Né? O Christensen joga 2 partidas, e o Christensen também marcou gol em uma delas. Né? Uma delas foi contra a Grécia. O Christensen marcou um dos 3 gols na vitória por 3-0 da Dinamarca sobre a Grécia. Na seleção francesa, o Condé, né, joga então os 2 jogos também, né, tanto na vitória contra a Ucrânia, agora também no jogo que a seleção da França teve hoje, né, o Condé em campo e como titular, tá? Condé em campo e como titular. Vitória por 2-1 hoje da França, né? De virada, inclusive. Inglaterra tem o Rashford, e o Rashford foi titular em uma das partidas, tá? Rashford foi titular em uma das partidas, mas ele não foi titular nas duas partidas. Né? Ele foi titular na primeira partida e hoje, na segunda partida, ele entra no segundo tempo e marca um gol de pênalti.
Tá? Ele entrou no segundo tempo, vitória de 5-0, né? Uma vitória realmente bem expressiva da seleção inglesa. E o Rashford entra e marca de pênalti nos minutos finais no segundo tempo. Primeira, então, ele foi titular. Segunda, tá? Da Europa, eu creio que são esses, né? Acredito que eu não me esqueci de nenhum. A gente tem talvez mais jogadores até pela Espanha que podem ser convocados, mas é aquilo que eu falei, né? Alguns talvez vão estar na Copa ou sempre são convocados, e nessa data FIFA, devido a ter mais rotação, né, nem jogam ou são convocados, mas não tem tantos minutos quanto costumam ter, né? Isso é interessante. Vamos para a América do Sul, porque pelas eliminatórias sul-americanas, o Araújo foi convocado pela seleção uruguaia, mas não jogou na primeira partida, tá? Na primeira partida da seleção uruguaia. A primeira partida que eu digo é dessa atual data FIFA, né? São 2 rodadas cada data FIFA. Eu tô falando primeira partida porque cada um tem 2 partidas por data FIFA, né? Então dá pra entender que quando eu falo primeira partida é os jogos que aconteceram na semana passada. E não literalmente a primeira das eliminatórias, óbvio, né? E aí hoje a segunda termina a data FIFA, né? O Araújo, ele não joga na semana passada, no último jogo da seleção uruguaia. O Araújo não joga. E nem esteve entre os relacionados, na verdade. Né? Aliás, ele comemorou em campo com a seleção, né, a classificação para a Copa, mas ele não joga, ele não está ali como uma opção de banco de reservas. Talvez hoje ele jogue. Né? Hoje a seleção do Uruguai enfrenta o Chile. Vamos ver se ele joga hoje. Eu gravo esse vídeo e posto também antes desse jogo, né? Mas talvez o Araújo, por não ter jogado no último jogo, hoje é possível que o Araújo jogue contra a seleção chilena, tá? Vamos ficar de olho nisso aí, é um jogo lá no Chile. O Rafinha, pela seleção brasileira, o Rafinha jogou contra o Chile, né? Vitória de 3-0 da seleção brasileira. Rafinha esteve em campo, não jogou 90 minutos, mas esteve em campo contra a seleção chilena. Eu não sei se o Araújo joga, se o Rafinha joga hoje contra a Bolívia, tá? Hoje tem Brasil e Bolívia. Não sei se o Araújo joga, se o Araújo, já passou o Araújo, Rafinha. Não sei se o Rafinha joga, porque é possível que o Ancelotti vai fazer, né, mudanças no time. E pelo que eu tava olhando, só 2 jogadores que começaram contra o Chile vão começar hoje contra a Bolívia. Até por ser altitude, não sei se o Rafinha joga, tá? Eu acho que o Rafinha não vai começar jogando contra a Bolívia. Posso estar errando, mas acho que o Rafinha não vai começar jogando contra a Bolívia. Até tomara, né, um lado bom pro Barcelona é que ele não jogue, porque o que desgasta lá é incrível. Mas eu acho que ele não começa como titular, tá? Eu acho que o Ancelotti vai mudar bastante o time, tá bom? Mas o Rafinha jogou já contra o Chile, tá? E no mais é isso, né? Os principais jogadores do Barcelona aí, Yamal jogou pela sua seleção, Lewandowski jogou e fez gol, Rafinha então jogou contra o Chile, não sei se joga contra a Bolívia, acho que se jogar não é começando como titular, mas então tem o seu jogo contra o Chile. Talvez o maior destaque foi o Pedri, que marcou 2 gols, né, nas eliminatórias. Pedri também começa como titular nos 2 jogos. Aí tu tem ali Dani Olmo, Cubarsí e Ferran Torres, e o Fermín Lopes, que também foram convocados pela seleção espanhola, mas não foram titulares, mas entraram no segundo tempo. Cada um jogou uma partida, né? O Ferran Torres jogou uma partida, entrando no segundo tempo. Dani Olmo joga uma partida, entrando no segundo tempo. Fermín Lopes joga uma partida, entrando no segundo tempo. Os únicos titulares mesmo das duas, né, e que jogaram as duas, e como titulares, Lamine Yamal e Pedri, tá? E aí tu tem o Koundé jogando as duas pela seleção francesa, o Christensen jogando as duas pela seleção da Dinamarca, inclusive marcando gol, né? Lewandowski jogou e marcou gol, e jogou 2 partidas, e uma delas marcou gol pela Polônia, né? O De Jong joga uma de 2, tá? Não joga as 2, joga uma partida contra a Holanda, né? O Frank De Jong aí pela seleção holandesa. E é isso, tá? E a gente tem também, então, o Araújo não jogou na primeira partida aí do Uruguai nessa atual data FIFA, que seria a penúltima rodada das eliminatórias da Copa Sul-Americana. Talvez jogue hoje contra o Chile, vamos ver. Mas tá com grupo, né? E o Rafinha jogou contra o Chile no Maracanã. Eu acho que não vai jogar contra a Bolívia, tá? Eu acho que o Ancelotti vai mexer no time, talvez eu esteja errado, mas acho que não joga, ou pelo menos não começa jogando, e não vai ter muitos minutos. Tendência é que tenha menos minutos que ele teve contra o Chile, ou nem joga, tá bom? Valeu.